Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente. Como vocês estão a ver aqui, o ângulo da câmera está um bocadinho diferente. Nem sei se está bem ou não, sinceramente. Estou aqui a experimentar um tipo de vídeo novo e hoje vou fazer aqui uma reação ao Robert Rich, que destrói o ordenado mínimo. Portanto, isto está em inglês, mas eu vou tentar pôr aqui umas legendas e vou estar a reagir e a falar em português, ok? Há muito pouco tempo eu fiz um vídeo onde falei sobre o ordenado mínimo e também fiz um vídeo, um pequeno daqueles vídeos no TikTok e pronto, acho que é um vídeo interessante para eu reagir. Portanto, vamos a isto. If your business model depends on paying your workers starvation wages, you should not be in business. The federal minimum wage of $7.25 an hour hasn't been raised since 2009. That's the longest period without an increase since the minimum wage was enacted, meaning today's minimum wage is actually worth far less than it was in 2009. This is an insult to American workers and bad for our economy. It's far past time to raise the minimum wage to at least $15 an hour. Today's federal minimum wage is a starvation wage. A full-time minimum wage worker can't afford a two-bedroom rental in any city, county, or state in the entire country. Meanwhile, billionaires like Jeff Bezos can afford a DC mansion with 25 bathrooms and 5 living rooms, just one of his many mansions. Eu acho muito engraçado, porque eles querem comparar uma pessoa que recebe o ordenado mínimo com o Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo. E tu não podes querer comparar, é super má comparação, não podes comparar uma das pessoas mais ricas do mundo com alguém que recebe o ordenado mínimo. E a razão para isso é simples. O valor que o Jeff Bezos cria no mundo, ele conseguiu criar uma empresa que dá imenso e cria imenso valor para milhões, se não bilhões de pessoas no mundo. O Jeff Bezos tem uma empresa que emprega mais de 100 mil pessoas, uma coisa assim do género. Portanto, não podemos querer comparar uma pessoa que criou imensos postos de trabalho, criou uma empresa que providencia valor a milhões de pessoas, com alguém que só tem capacidade para fazer o ordenado mínimo. São coisas completamente diferentes. E atenção, o Jeff Bezos um dia também já esteve a trabalhar para o ordenado mínimo, porque se não me engano ele já trabalhou no McDonald's quando era mais miúdo e assim. Isto só prova que ele ganhou o ordenado mínimo e deixou de ganhar e não precisou de nenhum governo que lhe aumentasse o ordenado mínimo. Ele foi, criou o seu próprio negócio e conseguiu criar a Amazon. Bem, vamos continuar aqui. Now, the current minimum wage isn't so low because these workers are worth less than they were years ago. Quite the contrary. If the minimum wage had kept pace with workers' productivity increases since 1968, it would be over $22 an hour today. Even so, conservatives are out to scare you about raising the wage. Let's debunk each of their talking points. Myth number one. If businesses have to raise wages, they'll cut employees' hours or cut jobs altogether. Rubbish. Since at least the 1930s, critics have argued that setting any minimum standard of decency at the workplace will raise employer costs and kill jobs. Child labor laws, the 40-hour work week, workplace safety laws. If we've learned anything over the years, it's that treating workers decently is worth the price. Besides, an abundance of research shows that increases in the minimum wage do not reduce the overall number of jobs. Researchers examined 138 state-level minimum wage increases and found that the number of low-wage jobs remained essentially unchanged in the 5 years following the increase. But workers were paid more. That's a job upgrade, not a job loss. And multiple studies have come to the same conclusion. When I led the fight to raise the minimum wage in 1996, many conservatives predicted huge job losses. Well, I'm happy to report that after the increase, almost 10 million low-wage workers received a raise, with no decline in overall employment. It's simply a myth that raising the wage automatically means lost jobs. Isto aqui é um ponto interessante, porque, de facto, eu tenho a certeza que se aumentar-se demasiado o ordenado mínimo, que vai existir um desemprego maior, vai-se ver um aumento no desemprego. Mas ele aqui está a dar um exemplo em que aumentou-se o ordenado mínimo e não houve, portanto, não aumentou o desemprego. Eu não sei até que ponto é que isto é verdade, mas vamos acreditar naquilo que ele está a dizer. Se isso aconteceu, foi por uma razão simples. É porque aumentou o ordenado mínimo, mas aumentou
não numa quantia gigante. Ou, por outro lado, as empresas foram capazes de suportar esse custo. Quer dizer que quanto mais alto for o ordenado mínimo, eventualmente vai começar a provocar esse desemprego. Porque eu não posso pagar mais a alguém consoante aquilo que ele produz. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não te posso pagar, por exemplo, 1000 euros por mês se tu só produzes 500. Caso eu faça isso, não estou a ganhar dinheiro a criar o teu posto de trabalho e sim estou a perder. Ok, até posso acreditar que não exista uma perca de trabalhos, mas apenas e só se o ordenado mínimo for suportado pela economia. E eu não acho que deve ser o Estado, nenhum governo, perdão, a dizer a alguém o que é que tem de pagar a alguém, e sim duas pessoas entre si acordarem no valor que a outra pessoa vai ser paga. Not to mention the benefits for workers themselves. Raising the wage to $15 an hour by 2025, as proposed in the Raise the Wage Act, would give 32 million workers a raise. Here's the bottom line. If your business model depends on paying your workers starvation wages, you should not be in business. Myth number 2. Eu acho isto muito engraçado, que é, ok, se tu não és capaz de pagar o valor, que seja lá qual for, seja qual for o valor do ordenado mínimo, porque hoje o ordenado mínimo pode ser, sei lá, 600 ou 700 ou 800, mas amanhã ou depois o governo pode dizer, olha, agora afinal o ordenado mínimo são 2000 euros. Não interessa, porque quem define é o governo, não é? Então, se eles agora, amanhã ou depois, definirem que se não consegues contratar uma pessoa por 1000 euros por mês, imagina que só consegues pagar 1000 euros a um empregado. Se tu só consegues pagar 1000 euros a um empregado e o ordenado mínimo for 1500, tu não podes empregar essa pessoa. E não devias estar em negócio. Quer dizer, todo o valor que estás a dar a todos os teus clientes, não é? Bem, mais vale fechar. Mais vale fechar porque realmente todo aquele valor que estás a criar para aquelas pessoas que estão a comprar os teus produtos e serviços não vale a pena. Mais vale não haver esses produtos e serviços no mercado. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais deixar de estar em negócio e quem é que vai poder pagar esses salários? Empresas grandes. Vai-te completamente destruir empresas pequenas. Pessoas que estão a tentar contratar uma ou duas pessoas, seja o que for, não contratam. Porquê? Porquê que não contratam? Não contratam porque não conseguem. Quanto mais alto for o ordenado mínimo, mais difícil vai ser para os pequenos negócios competirem com os grandes. Porque aquilo que me chateia é que estas pessoas são as mesmas pessoas que depois são contra as grandes empresas. Mas reparam, todas estas políticas beneficiam as grandes empresas. Quem é que vocês acham que ia ter capacidade para pagar um ordenado mínimo, por exemplo, de 2000 euros por mês? Quem? Quem é que vocês acham que conseguia fazer isso? Não é? Eu sei que neste caso aqui estamos aqui a falar dos Estados Unidos da América, não estamos a falar de Portugal, mas a ideia é a mesma. Quem é que é capaz de conseguir pagar esse valor? Não é? Um valor muito superior ao ordenado mínimo. Eu digo-vos, as grandes empresas, Continente, Pingo Doce, McDonald's, Burger King, todas estas grandes empresas, não é? Não iam ter assim grande dificuldade em comparação, iriam ter dificuldade, iriam ter de aumentar preços, tudo isso, mas iriam conseguir manter-se em negócio. Agora, aquela pequena mercearia que vocês têm na vossa aldeia, aquelas pessoas que têm empregados, sei lá, num café, restaurante, seja aquilo que for, não iam ser capazes de pagar esses salários. É completamente impossível, ok? E portanto, é aquela coisa. Quem é que tem de definir isto? São as pessoas, ok? Se tu achas que não estás a ser bem pago, não tem problema absolutamente nenhum. Vamos dizer que tu agora estás num trabalho que tu achas que estás a receber pouco. Não é um salário justo para ti. Achas que devias receber mais. Tudo bem, eu acho que isso não tem problema absolutamente nenhum. Vai à procura de um novo trabalho onde vais receber mais e compete tu, não é? Pede tu o teu aumento. Vai ao teu patrão e diz, olha, eu quero receber mais, eu acho que mereço receber mais. Se ele disser que não, dizes, ok, tudo bem. E sais da empresa e vais trabalhar para outra. Se ninguém no mundo te paga mais daquilo que tu estás a ser pago hoje, é porque, desculpa lá, mas tu não vales esse dinheiro. Se ninguém está disposto a pagar, tu não vales esse dinheiro. É simples. Wages, you should not be in business. Myth number 2. Small businesses won't be able to afford the higher wage and will be put out of business. Baloney. The fact is, a higher minimum wage can actually lower costs to small businesses. How? Well, for starters, a higher minimum wage attracts more potential workers into the labor force, thereby giving employers more choice of whom to hire. This leads to higher productivity and better service. Better service means more satisfied clients and customers. Higher paid workers are also more likely to stick around
saving businesses the hefty costs that come with recruiting, hiring, and training new workers. A study of the San Francisco airport confirms this. Researchers found that following a wage increase, a majority of workers who received a raise improved their overall performance. The higher wages even led to shorter airport lines. Researchers also found that employee turnover declined by 34%, saving an estimated $6.6 million a year. Smart business owners understand this. Henry Ford, after introducing the $5 day in 1914, when typical industry wages were less than half that, called it his best cost-cutting strategy because of the productivity boost that followed. Eu concordo a 100% que se pagasse mais às pessoas, essas pessoas vão ter, portanto, um incentivo maior em ficar e não vai existir os custos, nem a perca de tempo, que tempo é dinheiro, não é? Portanto, para contratar novas pessoas. Isso eu estou 100% de acordo, que realmente em determinados casos, não é? Portanto, uma empresa pagando mais aos seus melhores trabalhadores, os maus não vão... Mas a questão é essa, é que eles estão a ser mais bem pagos. Por exemplo, ele falou aqui de Henry Ford, eu não sei se já vocês sabem, portanto, da marca de móveis, não é? Ford, portanto, de quem inventou o Henry Ford, não é? E portanto, ele começou, como vocês viram, ele pagava muito mais aos seus trabalhadores do que o normal, digamos assim, na altura. Mas reparem, ele pagava esse valor porque ele só queria os melhores trabalhadores. Portanto, fez uma série de coisas que ele percebeu que ia aumentar a produtividade, que era o quê? Era ter os melhores empregados possíveis, e para isso ele ia pagar muito mais do que o normal na altura, e também ele ia dar muito melhores condições de trabalho do que na altura. Foi ele que começou a perceber que na altura trabalhava-se muitas horas mesmo, todos os dias, era uma carga horária muito grande, e ele percebeu, não, eu vou reduzir a carga horária, vou-lhes pagar mais, portanto as pessoas vão começar a trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, e vou-lhes pagar muito mais. Porquê? Porque eu quero que se mantenham os melhores o máximo tempo possível, e portanto eu não quero que eles saiam daqui. Portanto é muito mais rentável para mim que eles se mantenham aqui, mas os melhores. E agora, esta é que está aqui a questão. Ele fez isto, mas não estavam lá trabalhadores que não eram bons o suficiente para receber aquele dinheiro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós aumentamos o salário mínimo, nós estamos a dizer que toda a gente é boa o suficiente para receber aquele salário. Estão-me a fazer entender? Quando isso não é verdade. O Henry Ford não teve lá pessoas que não valiam aquele dinheiro. Aliás, ele só poderia ter lá pessoas que trabalhavam o suficiente e que valiam aquele dinheiro. Porque se ele não fizesse dessa forma, a Ford não iria ser lucrativa e hoje não iriam existir Fords a andar na estrada. Portanto, esse é o meu único ponto. Agora, eu concordo a 100% que em determinado ponto, a empresa, se quiser baixar a rotatividade dos seus empregados e quer mantê-los contentes, tem de lhes dar melhores condições de trabalho e salários mais elevados. Eu estou 100% de acordo com isso. Já tive montes de empresas que me perderam enquanto trabalhador porque eu achei que não estava com um salário suficientemente bom. Estamos 100% de acordo. Mas a questão é que não deve haver legislação para isso. Deve ser o trabalhador e o empregador a acordarem num valor. E se o trabalhador acha que não está a ser bem pago, o que é que deve fazer? Deve sair desse emprego e ir para outro qualquer, criar o seu próprio emprego, outra coisa qualquer, mas deve ser um acordo entre ambos. Porquê? Porque sim, é verdade que alguns trabalhadores que recebem um ordenado mínimo deveriam receber mais, mas também é verdade que os que recebem um ordenado mínimo não valem esse dinheiro. E acreditem no que eu vos estou a dizer, mesmo com o ordenado baixo, isto é puramente a verdade. Eu trabalhei já em vários sítios onde vi pessoas que recebiam um ordenado mínimo e, muito sinceramente, nem deveriam ter sido contratadas porque o valor que elas produzem é praticamente zero. Portanto, pronto, é o que é. Myth number 3. If the minimum wage is raised, prices for everything will skyrocket and lead to widespread inflation. Wrong again. Researchers have found that for every 10% increase in the minimum wage, prices increase by less than 0.5%. And it's a temporary price increase, occurring only in the month the wage hike goes into effect. No way this sparks inflation. In fact, the minimum wage needs to be raised so it can keep up with inflation. Because of inflation, today's minimum wage is worth almost a third less than it was worth in 1968. And since it was last raised in 2009, it's lost 17% of its value. This means that compared to 2009, minimum wage workers have lost $3,950 every year.
So that's why a higher minimum wage would boost economic growth. 70% of the economy depends on consumer spending. So more money in people's pockets means they can spend more on the goods and services that keep the economy going. Oh, and raising the minimum wage would reduce the amount of money taxpayers spend on public assistance that families need because their breadwinners don't make enough to live on. It's estimated that nearly half of federal minimum wage workers' families are enrolled in at least one safety net program, costing the public $107 billion every year. That's right. Our tax dollars are subsidizing corporations that don't pay a living wage. Myth number 4. Vou ser sincero, isto é cansativo. Ok, então é o seguinte. Nenhuma empresa pode pagar a um empregado mais do que aquilo que ele produz. Este é o primeiro ponto. É simples. E depois, sim, eu concordo que existem empresas grandes que são subsidiadas, têm subsídios do Estado. Neste caso, providenciadas pelo governo. E com dinheiro dos impostos. Portanto, dinheiro do Estado. E eu sou completamente contra isso. Completamente. Ok? Sou completamente contra isso. Eu acho que os negócios são privados, os lucros devem ser privados e as perdas devem ser privadas e os investimentos devem ser privados, deve ser tudo absolutamente privado. Eu acho que nenhuma empresa tem direito a esses subsídios, okay? Deve ser tudo absolutamente privado, porque depois, caso exista perdas, as perdas são privadas e não afeta o setor público. E também, se existir lucros, é para o setor privado, não é para o setor público. Eu acho que coisas funcionam muito melhor quando são privadas do que públicas, porque quando são públicas não é de ninguém e não é o dinheiro de ninguém que está lá. Enquanto são privadas, as pessoas têm tendência a ter mais cuidado com o dinheiro, porque é o seu próprio dinheiro que está lá. Percebam uma coisa, nós não estamos nos tempos da escravidão. Estamos nos tempos onde as pessoas têm trabalhos. E embora eu concorde que existem salários muito baixos para trabalhos muito difíceis e que realmente aquele não é um bom trabalho, são as pessoas que têm de decidir que não é um bom trabalho. Se não houver ninguém para trabalhar por 2 euros a hora, vou dar um exemplo do extremo, ok, 1 euro a hora, ninguém vai receber 1 ou 2 euros a hora. Estão a fazer entender? Os empresários vão ter de pagar mais, obrigatoriamente, vão ser obrigados a aumentar os salários. E atenção, sem nenhuma legislação, porque o mercado é que dita aquilo que se paga. Agora, com estes aumentos que têm havido na gasolina, metem a culpa nas gasolineiras, metem a culpa nas petrolíferas, dizem que esta inflação é devido aos capitalistas que são gananciosos. Então, mas eles só passaram a ser gananciosos agora. Se eles pudessem cobrar 4 ou 5 euros ao litro há 10 anos atrás, eles faziam isso. Não faziam. Porquê é que eles não fazem isso? Não podem. E não é porque não podem devido a nenhuma... Sim, existem legislações ilegais, eu sei disso. Tudo bem. Mas a questão não é essa. É que o mercado não ia pagar. O mercado ia dizer, não, isso está overpriced, está demasiado caro, ok? Não queremos pagar. Não vamos pagar. Não podemos pagar. Ia ter obrigatoriamente baixado. É assim que as coisas funcionam. Os iPhones, por exemplo, são 1000 e tal euros. São 1000 e tal euros porquê? Porque o mercado diz, não, sim senhora, isto vale 1000 e tal euros. Se me perguntarem a mim, eu acho que é demasiado caro. Mas eles conseguem vendê-los. Então se conseguem vendê-los, quer dizer que o mercado acha que vale 1000 e tal euros. Se agora a Apple disse que estamos a baixar imensas vendas devido ao preço elevado dos nossos telemóveis, o que é que eles iam fazer? Iam baixar. Agora, se eles continuam a ter vendas, quer dizer que o mercado aceita. É tão simples quanto isto. É muito simples. E no mercado de trabalho é exatamente a mesma coisa. Se ninguém aceita trabalhar por este valor, quer dizer que temos de aumentar o valor. Simples. Most minimum wage workers are teenagers making some extra money on the side. They don't need a wage increase. More rubbish. While this might have been the case in 1968, it certainly is not now. Today, only 1 in 10 workers who would benefit from a $15 minimum wage increase is a teenager. E a questão é, porquê é que já não existem teenagers, não é? Portanto, porquê é que já não existem adolescentes a trabalhar? Por exemplo, ele está aqui falando neste caso nos Estados Unidos da América. Porquê é que já não existem esses adolescentes? Porque o ordenado mínimo é tão elevado que deixou já esses adolescentes fora. Ou seja, os empresários não podem contratar adolescentes sem experiência. Têm de contratar pessoas mais velhas para poderem receber aquele salário. Ou seja, é isto que estas pessoas não percebem. Sim, é verdade. Agora, 1 em cada 10, apenas 1 é adolescente. Porque a maior parte dos adolescentes não têm skills suficientes para poder receber esse salário mínimo. Estão a fazer entender? Porque, pensem, quando vocês têm 16, 17, 18 anos, vocês, 19, né? Vocês não têm assim grandes skills, vocês estão a aprender, vocês acabaram de sair da escola, se calhar ainda estão a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo,
E vocês não têm assim grande, não é? Não têm, qual é que é as skills que vocês têm? Não têm grandes skills, não têm grandes qualidade de trabalho, não têm experiência, não têm nada. Vocês têm de aprender agora, não é? Quando estão a entrar dentro do mercado de trabalho. Portanto, é completamente normal que vocês ainda não saibam, vão aprender e, portanto, vocês entram naquele trabalho a receber aquele ordenado mínimo e depois, com o tempo, podem receber mais, não é? Mas têm de ter mais experiência, têm de ser melhores a fazer o trabalho, etc. Não é? Completamente normal. Hoje em dia, como já é muito grande, já têm de contratar pessoas com experiência. Não podem contratar as pessoas sem experiência. More than half of them are between the ages of 25 and 54. More than half of them work full-time, and over a quarter have children. Today's minimum wage hurts people. Eu acho interessante que ele fala aqui que, portanto, 20 e poucos %, não é, algo do género, têm filhos. O que é que isso tem a ver com a conversa? As decisões para tu teres filhos hoje ou não, és tu que as tens. És tu que decides se vais ter filhos ou não. Se tu decides que vais ter filhos e ainda não estás numa posição financeira onde vais poder tomar conta dos teus filhos, és tu que estás a ser irresponsável, mais ninguém. És tu e a tua mulher, ou whatever, né? És tu que estás a ser irresponsável, porque tu não tens capacidade de ter um filho, mas estás a ter um filho na mesma. És tu que estás a ser irresponsável. Mas eu tenho filhos, não sei o quê. Então, mas não estavas preparados para ter os teus filhos, financeiramente? Eu recebo o ordenado mínimo, tenho de me pagar mais porque eu tenho filhos. Então, mas qual é que é o valor que estás a produzir para a sociedade? Será que estás a produzir 1000 euros por mês para sequer receberes 1000 euros por mês? Será? Who are in their prime earning years, preventing them from building wealth and establishing financial security. Raising the minimum wage would also help reduce racial and gender pay disparities. Eu acho que isto é feio. Isto é feio. Estar a falar de raça e de género é isto que divide as pessoas. Vamos lá ver uma coisa. Existem imensos estrangeiros. Asiáticos nem tanto. Mas negros. Todas as raças e todas as nacionalidades diferentes em Portugal a receberem muito mais do que um português normal, digamos assim. Querem que eu vos dê um exemplo? Jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol vêm para Portugal? Uma vez estive a ver essa estatística. Eu acho que são 30 ou 40% dos jogadores da Liga. Posso estar errado agora, não sei agora porque isto está sempre a alterar, né? mas em certa altura, cerca de 30 ou 40% dos jogadores da Liga eram estrangeiros. Então, onde é que está a discriminação aí? Onde é que está a discriminação? Não existe. Porque se jogam melhor do que os portugueses, eles vêm. Porquê? Porque as equipas querem os melhores jogadores a jogar. E por isso pagam-lhes mais dinheiro. Eu, por exemplo, sou português. Porquê que eu não fui profissional? Então houve uma discriminação contra o português. Não, eu não consegui ser jogador de futebol porque eu não era tão bom como o gajo que vem da Colômbia, como o gajo que vem do Uruguai, como foi o Darwin, por exemplo. Estou-me a fazer entender? Minimum wage increases and expansions in the late 1960s reduced the income gap between black and white workers. Raising the wage would have a similar effect today because black workers, Hispanic workers, and women comprise a large portion of today's low-wage workers. In sum, raising the minimum wage is good for workers, good for businesses, and good for the economy. In addition to all this, raising the minimum wage is the morally correct thing to do. Mas quem é que decide aquilo que é certo e errado? Quem é que decide que eu devo viver de certa e determinada forma? Quem é que decide? Quem é que tem um poder superior sobre mim para me dizer como é que eu devo viver a minha vida? Quem? Reparem, é moralmente correto fazer isto. Muito bem. Muito bem. Então é aquelas pessoas que acham que é moralmente correto um homem estar junto com uma mulher e casarem e terem filhos e que acham que é imoral ser homossexual. Eu acho que é estúpido, não é? Eu acho que cada um faz aquilo que quer com a sua vida. Mas existem pessoas que acham que é imoral. Porque não vai de acordo com a religião, porque não vai... Seja aquilo que for. Para mim é estúpido, não é? Para mim cada um faz aquilo que quer dentro da sua vida, com a sua liberdade, faz aquilo que quiser. Mas pelos vistos, não. Pelos vistos há o moralmente correto de eu tenho que pagar X àquela pessoa. Então e se a pessoa estiver disposta a trabalhar por $10 por hora? Porquê que não lhe posso pagar? Então ela está com mais... Imaginem que é um miúdo com 16 anos, o que é que ele faz a determinado trabalho e quer lhe pagar $10 à hora? E ele está tudo contente porque eu vou pagar $10 à hora. Eu não posso. Porquê? Porque o moralmente correto é 15. Não é? E quem decidiu que é moralmente correto? Quem? Temos de deixar os indivíduos fazerem as suas escolhas. Temos de deixar os indivíduos decidirem se é pouco ou se é muito para si. Não acho que seja uma questão de moralidade ou falta dela. Acho que são indivíduos a concordarem entre si aquilo que vão pagar uns aos outros. Ought to lift working people out of poverty, not keep them in it. We're the richest country in the world.
home to the richest people on the planet. We can and we must treat our workers with the dignity and respect they deserve. That starts with paying them a living wage. Ok, então eu vou fazer aqui um resumo com estas 4 coisas que estão aqui no ecrã, ok? Portanto, a primeira, aumentar o ordenado mínimo não vai matar trabalhos. Muito bem, então vamos aumentar o salário mínimo para quê? Quem é que vai decidir isso? É o governo. O governo é a economia? Não. Então vai matar empregos, sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque vocês, cada vez mais, vocês vão ver coisas automatizadas. Porquê? Porque as empresas querem reduzir custos e porque também não podem ter lá pessoas a fazer aquele trabalho. Porquê? Porque o ordenado mínimo vai aumentar e logo vai matar empregos. Mas, pronto. Esta aqui acho que já me fiz entender. Não vai magoar pequenos negócios. Não? Já expliquei aqui que as empresas maiores, não vão ter tanta dificuldade como as pequenas. Porquê? Porque as maiores têm mais dinheiro, para pagar salários mínimos superiores. Portanto, sim, vai magoar pequenos negócios que estão a tentar competir com os grandes e que muitos deles até vão ter de fechar e assim vão criar o quê? Monopólios de mercado. Que é interessante que este tipo de pessoas também são contra monopólios de mercado. Tal e qual como eu sou contra monopólios de mercado, porque eu sou a favor do capitalismo e é impossível existir monopólios de mercado sem justas ajudas de governos totalitários, Portanto, sim, vai magoar pequenos negócios. Vai. Porque os pequenos negócios estão a tentar competir com os grandes e os grandes têm muito mais facilidade em pagar um ordenado mínimo superior. Não vai, portanto, provocar inflação. É claro que vai aumentar a inflação, logicamente. Se os ordenados são superiores, os custos para as empresas vão ser superiores e logo vai ter de entrar mais receita. E como é que se faz isso? Vai ter de se aumentar, portanto, os preços. Quer dizer, é super simples. É super simples de perceber isto. 90% portanto, dos trabalhadores que recebem um ordenado mínimo são adultos. Eu acho que isto aqui só prova que quanto mais se aumenta, e se aumentar ainda mais o ordenado mínimo vai ser 100%. Porque todos os adolescentes não vão poder trabalhar. Porque os adolescentes, como é lógico, portanto, não têm skills suficientes pronto, não têm, ainda, como é lógico, ainda são muito novos para terem experiência. Portanto, não é lógico que não têm experiência. Vai ser o primeiro trabalho, o segundo trabalho. Estão a aprender, à medida que vão trabalhando, E se continuar a aumentar mais e mais e mais, as pessoas vão ter de contratar pessoas com experiência. Porque eu não posso dar ao luxo de contratar uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não sabe fazer o trabalho, não sabe nada, porque está a aprender, é normal, é um adolescente, e pagar-lhe 15 ou 20 ou 30 dólares por hora. Como é lógico, eu não posso dar esse luxo, porque senão vou estar a perder dinheiro quando contrato aquela pessoa e não a ganhar, que é aquilo que, portanto, sempre que eu contrato uma pessoa, estou a tentar fazer, é expandir mais o meu negócio e ganhar dinheiro, com aquela contratação e não perder, E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu vou experimentar fazer outros vídeos destes. Eu não sei se vou gostar de como é que está sequer aqui, como é que está a câmera, o áudio e tudo mais, não sei se vou gostar. Mas acho que é um tipo de vídeos interessante de fazer, reagir a coisas, reagir a vídeos. E pronto, e espero que tenham gostado. Já sabem, aqui no final do vídeo, se quiserem doar, portanto, para apoiar monetariamente aqui o canal, tem o link aí em baixo. Caso não queiram apoiar monetariamente, não tem problema absolutamente nenhum, deixem só aquele like e subscrevam o canal, que já ajudam imenso aqui ao crescimento. Portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. E pronto, é isto, fiquem bem e até à próxima.